Bem-vindos na nossa aula 12. Hoje a professora Priscila está com vocês e nós vamos começar a trabalhar a multiplicação entre duas matrizes, perfeito? Na aula passada a gente começou a trabalhar sobre a multiplicação de matrizes e hoje a gente vai ver o que é a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Então vamos lá. Dada uma matriz A, que tem os elementos representados por A e J, do tipo M por N, e uma matriz B com os elementos B e J, do tipo N por N. O produto da matriz A pela matriz B é a matriz C, com os elementos C e J, perfeito? Do tipo M vezes P, tal que o elemento C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e somando-se os produtos obtidos. Para dizer que a matriz C é o produto de A por B, vamos indicá-la por A vezes B, tá? Professora, calma, vamos ver isso na prática como é que funciona. Não é tão complicado quanto parece. Vamos lá. A vezes B vai ser igual à matriz C, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho uma matriz A ordem dela é identificada por M vezes N, né? Lembrando que M é o número de linhas e N é o número de colunas, tá certo? Vou multiplicar essa matriz A pela minha matriz B. A minha matriz B, eu estou identificando aqui o número de linhas e o número de colunas por N e P, perfeito? E a gente viu que a gente vai ter uma matriz C. Para a gente chegar no resultado da nossa matriz C, a gente precisa prestar atenção numa coisinha aqui. Vocês estão vendo o número de colunas da matriz A? Estão vendo o número de linhas da matriz B? Esses dois números devem ser sempre iguais para que a gente possa fazer essa multiplicação, tá? Então, por isso que a gente está indicando aqui. Se esses dois números forem iguais, a gente vai partir para quê? Para a matriz M, né? Aqui o número de linhas vai ser igual ao número de linhas da matriz C. Perfeito? Então, o número de linhas na matriz A é igual ao número de linhas na matriz C. E daí, o número de colunas da matriz B vai ser igual ao número de colunas na matriz C. Então, para que possa acontecer a multiplicação entre duas matrizes, né, a gente precisa verificar a ordem dessas matrizes e verificar que o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. Se isso acontecer, a gente pode fazer a multiplicação e o resultado final vai ser uma matriz C, M vezes P, tá certo? Vamos lá então ver como que é isso na prática. Então, na prática, nós temos aqui a matriz A, representada pelos seus elementos, essa matriz A, e temos uma matriz B, representada pelos seus elementos, perfeito? Então, nós vamos ter a matriz A. A ordem dessa matriz A, ela tem uma linha e 3 colunas, tá? Multiplicando pela matriz B. A matriz B, prestem atenção ali, tem 3 linhas e uma coluna. Para a gente ver se pode acontecer essa multiplicação, a professora diz para vocês que a gente tem que ver quem aqui? Se o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Se esses números forem iguais, a gente vai ter uma matriz C, só que de ordem 1 por 1, perfeito? E como que a gente calcula os elementos dessa matriz? Aí eu falei para vocês, ó, nós vamos fazer uma multiplicação entre os elementos da matriz A e os elementos correspondentes da matriz B, perfeito? Então aqui tem um exemplo, né, do que a gente vai fazendo para achar os elementos da nova matriz. Então a gente pegou o elemento 1 da matriz A com o elemento 1 da matriz B, mais, porque tem uma adição, o elemento que está aqui na matriz A, né, o elemento que está na primeira linha na segunda coluna, vezes o elemento da segunda linha da primeira coluna da matriz B. E assim a gente vai fazendo a nossa adição, tá? Então vai ter sempre um produto entre dois elementos, mais adição entre o produto dos outros elementos, perfeito? Então, assim a gente começa a ver como que a gente constrói a multiplicação de matrizes. Vamos ver isso numericamente, então. Tenho aqui uma matriz A. Qual a ordem dessa matriz A? Ela tem 2 linhas e 3 colunas,
perfeito? E aqui a gente tem uma matriz B. Essa matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. Eu quero que a gente calcule então o quê? A multiplicação entre essas duas matrizes. Então eu tenho a matriz A, uma matriz 2 por 3, vezes uma matriz B, 3 por 2. Primeira questão que a gente precisa observar. O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B? Sim, então a gente pode fazer a multiplicação. E vai ser a resultante o quê? Uma matriz C, ó, 2 por 2, perfeito? Então a gente já sabe como a gente vai ter a nossa matriz produto da multiplicação. Vamos lá então para ver isso numericamente. A gente vai pegar então todos os elementos da primeira linha da matriz A, eles vão multiplicar pelos elementos da primeira coluna da matriz B. Então aqui a gente vai colocando o quê? Para formar o primeiro elemento da matriz C, a gente pegou o primeiro elemento da primeira coluna da matriz A, vezes o primeiro elemento da primeira coluna da matriz B, mais o primeiro elemento da segunda coluna da matriz A, vezes o segundo elemento da primeira coluna da matriz B. E assim a gente vai fazendo a multiplicação separada pelas nossas adições, tá? Assim eu consigo chegar no primeiro elemento da matriz C. Então, aqui fazendo a multiplicação, substituindo pelos números, a gente chega que o primeiro elemento da matriz C é o número 17. Agora eu vou para o segundo elemento da matriz C, tá? Então, o segundo elemento da matriz C vai ser composto dos elementos da primeira linha da matriz A, só que agora eu vou pegar quem? A segunda coluna da matriz B, perfeito? E vou fazer a multiplicação entre esses elementos. Assim, a gente vai ter o segundo elemento, né, da primeira linha, tá? Substituindo pelos números aqui, 1 vezes 0, mais 3 vezes 1 menos 2, mais o 2 vezes o 6, tá certo? E assim a gente consegue determinar o segundo elemento da nossa matriz. A gente sabe que essa matriz é uma matriz 2 por 2, então ela vai ter quantos elementos? 4 elementos. 2 elementos a gente já descobriu, perfeito? Aí a gente vai descobrir o terceiro elemento. O terceiro elemento vai ser quem? O elemento C, que está na segunda linha, na primeira coluna. E a gente vai pegando quem agora? A segunda linha da matriz A vezes a primeira coluna da matriz B, tá certo? Então, todos os elementos aqui multiplicados e adicionados. Depois, a gente vai substituindo pelos números e a gente consegue determinar o terceiro elemento da nossa matriz C. A mesma coisa para o quarto elemento, tá? Agora, a gente vai pegar a segunda linha da matriz A vezes os elementos da segunda coluna da matriz B. Substituindo pelos números, a gente consegue chegar no próximo elemento, perfeito? Já que nós temos todos os elementos da nossa matriz, agora a gente vai montar, então, a nossa matriz. A gente sabe que a matriz A vezes a matriz B vão dar os elementos que nós calculamos e assim a gente consegue montar a nossa matriz, perfeito? Então, a multiplicação exige um pouquinho de atenção quando a gente vai pegar os elementos de uma matriz com outra, tá? Para a gente conseguir fazer isso, a professora vai deixar um exercício para vocês. Então, aqui nós temos uma matriz A e uma matriz B. Qual é a primeira coisa que nós temos que ver, então? A multiplicação entre a matriz A e a matriz B. Para isso acontecer, a gente tem que ver se o número de linhas, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Se isso for correto, a gente consegue fazer a multiplicação. Então, um tempinho para vocês pensarem.
vamos à nossa resolução então, tá? O que nós precisamos fazer? A gente já viu que vai dar, né, a multiplicação e que a nossa multiplicação vai dar uma matriz 3 por 2, perfeito? Então, o que a gente vai pegar aqui? Já sabemos que é uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas, então a gente vai multiplicando os elementos que a gente precisa multiplicar. A gente vai pegar então os elementos da primeira linha da matriz A vezes os elementos da primeira coluna da matriz B. Então, 3 vezes 3 mais 2 vezes 6. Esse vai me dar o primeiro elemento da nova matriz. O próximo elemento, 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 2. Esse vai dar o segundo elemento da nossa nova matriz, tá? E assim a gente vai fazendo agora com a segunda linha, ó. Segunda linha, 5 vezes 3 mais 0 vezes 6. Próximo elemento, vamos pegar a segunda linha com a segunda coluna. 5 vezes 1 mais 0 vezes menos 2. E agora, a última linha da nossa nova matriz. 1 vezes 3 mais 4 vezes 6. E o último elemento é a terceira linha vezes a segunda coluna. 1 vezes 1 mais 4 vezes menos 2. Fazendo essas operações, a gente consegue chegar no nosso resultado final. Perfeito? Muito bem, então. Tenho mais uma matriz para vocês multiplicarem. Mais um tempinho para tentar fazer.
Vamos ver como fica a resposta, né, da nossa outra multiplicação. O que eu preciso identificar, então, antes de fazer a multiplicação? Qual a ordem dessa matriz? A primeira matriz é uma matriz 3 por 3. A segunda matriz é uma matriz 3 por 2. Perfeito? Se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, pode acontecer a multiplicação. Só que nós vamos ter uma matriz C 3 por 2, perfeito? Lembrando lá da regrinha que a gente viu no segundo e no terceiro slide. E agora? Agora a gente vai para a multiplicação entre os termos, né? A gente sabe que a gente vai ter então a resposta, uma matriz 3 linhas por 2 colunas. E a gente vai multiplicando os elementos, né? Os elementos da primeira linha vezes os elementos da primeira coluna, depois os elementos da primeira linha vezes os elementos da segunda coluna e assim sucessivamente, até a gente chegar na resposta final da nossa nova matriz multiplicada. Perfeito? Muito bem, então. A professora trouxe para vocês um outro modelinho de problema de matriz, tá? Mas que envolve a multiplicação de matrizes também. Então, nós vamos ler esse problema. Para a fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para os seus 3 modelos de caminhões com a seguinte especificação. Então, a primeira tabela. Nós temos os componentes e nós temos 3 modelos de caminhão, tá? Então, o que precisa de componentes? Eixos e rodas. E aqui está escrito que para o modelo A, a gente vai ter 2 eixos e 4 rodas. Para o modelo B, nós vamos ter 3 eixos e 6 rodas. E no modelo C, nós vamos ter 4 eixos e 8 rodas. Pessoal que tem dificuldade em fazer interpretação de tabela, né? Vai dando uma treinada de como aprender a tirar os dados de uma tabela, porque isso também é bem importante, né? É uma forma da gente estar interpretando esses dados da tabela, perfeito? Bom, primeira parte do problema. Segunda parte. Para os 2 primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir a tabela abaixo. Então, em janeiro e fevereiro, a fábrica deverá produzir os modelos A, B e C com esses números, né? Em janeiro eu vou produzir 30 modelos A e 20 modelos A também em fevereiro. Em janeiro eu vou produzir 25 modelos do tipo B e 18 modelos do tipo B. E em janeiro do mesmo ano nós vamos produzir 20 modelos do tipo C e 15 modelos do tipo C também, tá certo? Em fevereiro. Aí agora o que nós vamos fazer então? Usando a multiplicação de matrizes, respondam. Nessas condições, quantos eixos e quantas rodas são necessários em cada um dos meses, janeiro e fevereiro, para que a montadora atinja a produção planejada, certo? Então, um probleminha que já dá dando dica que eu vou ter que trabalhar com a multiplicação de matrizes. Mas onde é que estava a matriz? A gente falou que matriz, o que era a forma de escrever de matriz? É organizar esses dados numéricos em forma de tabela, tá? Então, a gente vai pegar o quê? A tabelinha A e a tabelinha B. E nós vamos tentar fazer a transposição desses dados em forma de matriz. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho.
para a nossa primeira parte, tá? De todo esse problema. Então, nessa primeira parte, a professora ajudou vocês a pensarem o quê? Que nós temos que escrever essas duas tabelas em forma de matriz, tá certo? Então, quem conseguiu transpor esses dados, escreveu a primeira matriz, e quem conseguiu transpor esses dados, escreveu a nossa segunda matriz. Perfeito? Agora ele está pedindo que você faça multiplicação entre as matrizes. Então agora é fácil, a gente já viu durante a aula. Vamos ver então o que a gente vai fazer aqui agora. Nós temos então a primeira matriz e a segunda matriz. Pode acontecer essa multiplicação? Bom, a primeira matriz aqui a gente tem que ela é uma matriz, 2 linhas por 3 colunas, certo? E a segunda matriz aqui são 3 linhas por 2 colunas. Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, a gente pode fazer a multiplicação, perfeito? Então eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem montar essa multiplicação.
Bom, voltando então. Vamos montar a nossa multiplicação entre os elementos dessa matriz, tá? A gente sabe que a resposta vai ser uma matriz que tenha duas linhas e duas colunas. Vamos multiplicar os elementos da primeira linha pela primeira coluna, da primeira linha pela segunda coluna, da segunda linha pela primeira coluna e da segunda linha pela segunda coluna. Fazendo as operações, tá? Que está bem descrito aqui. Depois, quem quiser com mais calma, vai poder ver no material do Classroom lá o passo a passo aqui das multiplicações, perfeito? Fazendo tudo isso, nós chegamos nessa matriz, né? 215, 154, 430 e 308. E o que são esses elementos da matriz? Bom, aqui são os eixos, tá certo? Então, é o número de eixos e o número de rodas nos meses de janeiro e fevereiro. Foi a pergunta do nosso problema, perfeito? Então, assim a gente conseguiu ver a utilização da matriz mais na prática, perfeito? Usando um probleminha de multiplicação de matrizes, tá ok? Bom, para a gente ir terminando a nossa aula de hoje, tem algumas perguntinhas para a gente relembrar a multiplicação de matrizes, tá? Então, vamos para a nossa primeira questão do quiz. Só podemos multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda? Isso é verdadeiro ou falso? Tempo para vocês pensarem. Muito bem, para quem conseguiu prestar atenção na aula, né, e conseguiu entender como a gente faz a multiplicação entre duas matrizes, percebe que essa pergunta só pode ser verdadeira. Joinha para vocês. Vamos para uma segunda questão aqui. Se a gente tiver uma matriz A e a ordem dela for 2 por 3 e uma matriz B que a ordem dela for 3 por 2, a gente pode afirmar que a matriz C, resultante do produto da matriz A pela matriz B, nesta ordem, é uma matriz de qual ordem? Uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 3, uma matriz 3 por 2 ou uma matriz 3 por 3? Ou ainda não é possível fazer a multiplicação? Dá uma pensadinha lá na regrinha para poder acontecer a multiplicação. Um tempinho para vocês pensarem.
claro que quem conseguiu prestar atenção na multiplicação de matrizes percebe, né, que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso for verdade, a gente vai ter como resposta uma matriz 2 por 2. Parabéns para quem conseguiu chegar na resposta certa, perfeito? Gente, e para encerrar nossa aula de hoje, então, a gente viu a multiplicação entre duas matrizes, tá? E que a gente precisa prestar atenção do quê? De multiplicar os elementos da primeira linha da primeira matriz com os elementos da primeira coluna da segunda matriz. E assim a gente vai fazendo o produto entre esses elementos, perfeito? A gente viu também que a gente precisa ter o número de linhas, o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Assim, a gente pode fazer a multiplicação entre matrizes. Aguardo vocês na próxima aula e até breve!